Olá, queridas! Paz seja com todas. Eu sou Gisele Santos e nós estamos na nossa série de entrevistas sobre maternidade. É um prazer estar com todas vocês e uma alegria imensurável. Neste dia, nós vamos iniciar este período de entrevistas, com a Sheila. E ela é meu braço direito e o esquerdo também. É uma amiga íntima. E eu quero começar com ela por causa de algumas coisas. A Sheila foi mãe aos 39 anos e ela vai contar um pouquinho sobre essa experiência. Como é, Então nós já vamos começar, ser mãe aos 39 anos de idade. E o que te levou a entrar, nesse período, já chegando aí aos quarentões, e ser mãe, onde nós viemos de uma cultura em que as nossas mães, foram ensinadas a constituir a família até no máximo 20 anos de idade, As nossas mães casaram cedo, casavam cedo, tinham seus filhos e ali, dava prosseguimento na vida delas. O que nos fez, ou o que fez, você a chegar a ter um filho aí aos 39 anos de idade? Então, eu costumo dizer, e realmente é isso, eu não pensava muito na idade em questão de ser mãe. Então, assim, eu pretendia ter 2 filhos, isso era a minha meta mesmo, eu não queria ter nenhum, nem 3, eu queria ter 2 filhos. Isso independente de tempo. E de sexo também? E de sexo também. Na verdade, eu primeiro era doida com a menina. Aí Deus me deu a Isadora. E eu pretendia ter o segundo filho depois de uns 8 anos, que a Isadora tivesse com uns 8 anos, a 10 anos mesmo. Aí, o que aconteceu? Eu tive ela, tal, aí usei o método contraceptivo que foi o DIU. Com ela tinha 3 meses de idade, eu coloquei o DIU de T de cobre, porque hoje tem outros métodos, de DIU aí, mas o que eu me adaptei melhor foi o T de cobre. Isso você fala depois da Isadora? Depois da Isadora, esses 3 meses depois dela. Já coloquei, só que nesse período, quando foi, tipo assim, a Isadora tava com 6 aninhos, eu sempre fiz, regularmente essa questão para ver como é que tava o DIU, ia no ginecologista e tudo. Porém, com 6 anos, eu tive uma infecção que o próprio organismo criou. Sim. Com o DIU, que chama clamídia. Fiz, a minha ginecologista falou comigo assim, olha, a gente vai ter que tirar. Aí na hora eu já até falei com ela, não, vamos tirar de uma vez. Aí, no entanto, eu tomei 10 dias de antibiótico. E o meu esposo também teve que tomar uma dose única. Então, quer dizer, era transmissível também. Então, fizemos isso. Tirei o DIU. Aí, depois que eu tirei o DIU, o que aconteceu? Eu tive que voltar a tomar meus remédios, anticoncepcionais, e tal. Aí, só que o remédio que eu já tomava antes de engravidar da Isadora, a médica falou, não, o time tá ganhando, a gente não mexe, vamos lá, vamos tomar o remédio. Só que eu comecei a tomar um remédio e pelo tempo, começou a me dar umas dor de cabeça, umas coisas, e eu conversando com amigas, enfim, elas falaram que esse remédio hoje, elas estavam lendo, assim, a medicina vai avançando, tudo vai modernizando ou vai piorando, a gente não sabe como é que é bem para explicar sobre isso. Então, assim, eu optei por parar, porque diz que ele dava embolia pulmonar, dava aneurisma e várias outras coisas. Aí eu falei, quer saber, tá me fazendo mal, eu vou parar. E a gente também, pela maturidade da idade, você sabe mais ou menos quando o seu período fértil. Então eu já sabia mais ou menos e conseguia controlar de certa forma, mas assim, nunca evitei. Eu tinha vontade, sempre disse, de ter outro filho com a Isadora com a idade de 8 a 10 anos. Então, assim, eu falo que a gravidez aos 39, ela não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez desejada. Então... Você teve a Isadora com quantos anos? Com 27 para 28 anos, Um tempo
Bem bom, Foi dentro bem do seu bom, então previsto, é né? isso mesmo. Então assim, foi quase 11 anos para me ter a segunda maternidade. Então assim, o que eu posso dizer para vocês, pela minha experiência? Não foi assim uma coisa assim, eu até brincava, me falava, olha, eu queria ser mãe avó, mas a idade nunca me questionou, foi um ápice assim de eu falar, nossa, eu quero arrumar porque senão eu vou ficar mais velha. Não, é o que a Gi falou, a gente tem essa pesquisa aí de idade, quando minha mãe casou, né, a idade da minha mãe casou com 16 anos, então ela teve 6 filhos, aí 3 filhos um atrás do outro, o último, que eu sou a caçula, depois de quase 11 anos também que ela me teve, mas assim, ela já era mais, ela me teve com 35 anos, mas eu era a 6ª filha dela, entendeu? Então isso tudo vai mudando também de acordo com a evolução, tanto da medicina, quanto do amadurecimento da mulher. Então, hoje em dia, a gente tem um parâmetro aí de... a medicina está muito avançada. Você teve que se reinventar, Sheila, aos 39 anos sendo mãe? O que acontece? Eu tenho para mim, que às vezes o pessoal fala, nossa, você vai começar tudo de novo. É a e que primeira pergunta que fazem, colocação. É inevitável. Verdade. Aí, só que... eu não pensava assim, eu sempre pensei assim, a mesma dificuldade que eu pensava que as pessoas que, com 1 ano de diferença tem outro filho, 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, eu acho que a dificuldade é a mesma, isso depende de tempo. Por quê? Eu tinha essa pretensão da idade de tempo de distância. É tudo muito novo, isso independente de tempo, porque cada filho é uma personalidade, cada filho requer um cuidado, isso depende muito. Eu entendi dessa forma. Claro que foi desafiador, foi, porque eu era uma mãe assim, dormia muito antes de ter filho. A rotina com a minha segunda filha, que é a Antonella, ela vai fazer 4 anos, foi totalmente diferente. Eu vou falar com vocês que hoje, ela vai fazer 4 anos agora, deve ter uns 3 meses que eu durmo a noite toda, entendeu? Então, assim, para quem era doente com sono, gostava de dormir, então, assim, foi um desafio nesse aspecto, mas eu me adaptei tranquilamente, não foi nada fora do esquadro, não. Sheila, segundo uma pesquisa que eu fiz, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o crescimento das mães que estão, né, adaptando-se a essa nova realidade, né, de serem mães, se tornarem mães entre 30 e 39 anos, ela tem aumentado assim muito, muito mesmo, mais de 20%. Então, assim, é um aumento bastante progressivo e é um aumento bastante considerável. 20% da população de mulheres tendo filhos com essa idade, a gente vê que a criação das nossas mães, para nossa geração hoje, né, para essas mães desse tempo, avançou muito, né? Antigamente, aí, há uns 20 anos atrás, eram mães muito mais novas do que nós, né? Claro que isso não nos impede, né, de ser mãe, bem como você falou aí. Claro. E o que fez você também, né, vou fazer essa pergunta também, que era o seu sonho, mas será que a sua carreira profissional e o mercado de trabalho em si te fizeram pensar em ter filhos mais tarde? Não, isso nunca, pra mim, Sheila, nunca me afetou, não, sabe? Nunca pensei por esse lado, não. Eu acho assim, quando você pretende ter filho, eu falo, quero ter filho, independente de sexo, eu vou ser mãe. Se eu tô trabalhando ou não, eu tenho que me adaptar. Se eu tô no mercado de trabalho, depende da minha demanda no trabalho, no secular, eu tenho que me adaptar com a minha vida profissional com a minha vida pessoal, e a maternidade principalmente. Então, assim, é lógico que depois que a gente é mãe, a gente muda totalmente. Quando a menina tá na barriga ali, é muito lindo, muito gostoso, é muita foto. E depois que nasce, muita gente assusta, porque nasce uma mãe ali.
Então, assim, é tudo desafiador, é tudo muito novo, mas todas as mulheres que vão ser mãe passa por isso, então é normal. Então, assim, questão do mercado de trabalho, para mim, nunca me afetou em nada, não. Eu fiz mais uma pesquisa, Sheila, com relação aos riscos que uma mulher tem a partir, né, dessa idade, 39, 40 anos de idade. E os riscos, né, segundo a pesquisa que eu fiz, de doenças nessa faixa etária é muito grande. Você fez algum tipo de pesquisa ou uma preparação de saúde com relação a isso para você poder engravidar? Então, o que acontece? Minha primeira gestação, que eu fui mãe dos 27 aos 28 anos ali, eu fui uma mãe obesa. Por quê? Eu já estava acima do meu peso quando eu engravidei da Isadora. Então, engordei 32 quilos nesse tempo. Uau. Mas não tive nada. Comia desesperadamente, parecia que o mundo ia acabar, e não tive uma pressão alta, não tive nada. Ela nasceu com 39 semanas de gestação, parto cesariana, e muito tranquilo, não tenho nada a reclamar, não. Foi isso. Minha saúde foi muito boa. Eu engordava assim, tinha semana que eu engordava 7 quilos. Nossa. Entendeu? Mas assim, não tinha problema nenhum, sempre fazendo teste, né, para ver se tinha diabetes gestacional, mas isso era o controle médico. Hoje, a medicina está muito avançada. Então, assim, hoje a gente tem, né, pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, tem os grupos, você tem um amparo para maternidade, né, para gestar, né, tem todo um controle. Então, assim, hoje a gente é bem mais assistido. Também os planos de saúde antigamente era mais restrito, hoje tem vários, mas isso independe de plano ou Sistema Único de Saúde, que a gente, né, tem isso é o direito da gente, então a gente tem que correr atrás mesmo. Então, assim, a gente tem que procurar essas questões a idade depende muito do seu cuidado. Pré-natal, entendeu? Eu não tive. Aí vou falar mais um pouco também que eu estava esquecendo, que eu fiz bariátrica em 2011. Sim. Então já tinha a Isadora. Aí quando eu fiz a bariátrica em 2011, emagreci em média de uns 50 quilos, mas isso eu já tinha questionado para o meu médico se eu poderia engravidar depois da bariátrica. Ele falou que era normal. Claro que eu tinha aquele cuidado do tempo, né? Isso é depois de um ano, a gente tem que ter um respaldo disso aí também. Aí quando foi, aí beleza, aí depois de uns 2 anos e meio eu fiz a reparadora na barriga. Então quer dizer, em 2013 eu fiz a reparadora. Quando foi final de 2016 eu coloquei prótese nos seios. Com 8 meses de prótese, eu engravidei da Antonella, né, de 38 para 39 anos. Então, assim, nunca foi empecilho para mim. Minha sogra, que Deus a tenha, ela era muito preocupada comigo em relação à minha saúde, vitamina minha, tanto para mim quanto para a criança, mas foi uma gestação muito tranquila. Cada caso é um caso, mas assim, a minha médica na época, a princípio eu tinha uma gestação com diabetes gestacional, mas com 15 dias ela descobriu que não era. Então, assim, é tudo, né, devido à minha redução. Então, assim, mas eu não tive nada também, né, pela idade. Então, assim, eu acho que não é empecilho nenhum a idade, não. Hoje, principalmente pelo avanço da medicina. E nem mesmo, como você falou aí, né, a bariátrica e a cirurgia de prótese, eu até brinco, né? Eu falo, gente, a gente tem que fazer cirurgia, por exemplo, a reparadora da barriga, antes de ter menino, porque... E outro detalhe, eu com 39 anos, achando total que eu ia fazer uma cirurgia, uma cesárea novamente, porque tem aquela o pessoal fala, aquele mito, né? Você fez a cesárea primeira, você tem que fazer cesárea novamente. Não. Deus também me surpreendeu com isso, porque eu estava preparada para uma cesárea
no dia 21 de maio de 2018, né, a dia 23, e quando foi no dia 9 de maio, eu comecei a ter umas contrações, coisas que eu não tive da Isadora, que eu nem sabia que era contração, e tive a contração e tudo, fui para a maternidade, e nisso, né, veio tudo, todo mundo que já teve um parto normal ou que sentiu contração, até mesmo até a cesárea, sabe como é. Meu marido falou, não, vamos para cesárea logo, porque pra gente poder você parar com essa, né, de sentir as dores, enfim, porque a médica falava, eu perguntei sobre a evolução disso, até mesmo pela idade, ela falou comigo assim, não, a evolução é de 1 em 1 hora, então quer dizer, eu cheguei lá no hospital com 3 centímetros de dilatação, e foi tudo muito novo, porque eu não tinha isso na primeira. Aí quando foi, aí eu falei, não, então eu vou esperar, eu não quero é ficar 24 horas, 12 horas, 24 horas para ganhar neném não, mas vamos observar. Aí comecei a entrar em trabalho de parto, isso era por volta de umas 11, já estava, né, na verdade desde 8h30 da manhã, mas as contrações estavam mais constantes. Aí quando foi 2h10 da tarde ela nasceu. Nossa, que experiência, hein? Incrível, Nossa. pela idade, né? E Verdade. tudo. Pela idade, então, assim, por todos esses processos cirúrgicos que você sim, fez. Não tive, né, problema nenhum em relação a isso. Nossa, muito legal saber dessa história. E eu quero falar com você assim, de fato a gente percebe que para ser mãe não tem idade. Não. Né? Para amar um filho não tem idade. Né? E eu quero que você deixe um recado para as mães ou para as mulheres que querem se tornar mães aí nessa faixa etária dos 30. Né? Eu falo que quando a gente completa os 39, nós completamos os 30 e todos, né? Uhum. E nesse período de idade, a gente já está aí preparando para uma idade que a gente costuma falar que é, né, a melhor idade, né? Os 40 anos, dos 40 para frente, aí a gente vai viver até os 60 na melhor idade, saindo da flor da idade, né? Então, o que você tem para dizer para as mulheres que desejam ser mães, que ainda não são, mas que têm esse sonho no coração, o que você poderia deixar para elas? Então, não desistam dos seus sonhos, tá? Idade não é empecilho para ter filhos, isso aí eu falo de experiência. O que acontece? Filho é bênção. Aqui, ó. Olha essa que é a minha presente! pequena. Ai, que linda! Hoje eu tô com 43 anos, a Antonella semana que vem completa 4 anos, tá? Cada uma com a sua personalidade. E aí, super saudável, né? Por ser uma mãe bariátrica, uma mãe de várias cirurgias e pela idade. Não desistam dos seus sonhos. Filho é bênção do Senhor na nossa vida. Verdade. E a gente vai adaptando mesmo, né? Filho chegou, a gente é o que eu falei, a gente nasce uma mãe. Então, assim, não tem um manual, não existe manual. Mas o amor é tão grande, um amor é tão incondicional que te capacita para a vida. E eu falo que até a espiritualidade da gente é outra. Verdade. A gente muda totalmente. Está mais madura também. Muito mais. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. E outra coisa, e me tornei mais madura depois da segunda maternidade. Verdade. Só mais uma pergunta, Sheila. Você continua se cuidando? Sim. Assim, né? Vou falar a saúde. Vou falar para vocês uma coisa, detalhe. Eu era, lógico, antes de eu casar, né, a gente fazia uma academia, alguma coisa assim. E sempre fui, depois de casada, super sedentária. Aí tive uma pandemia em 2020, né? Aí, em agosto de 2020, eu alertei para fazer uma corrida de rua. Então, eu comecei com caminhadas, dava umas corridinhas, né? Não corro totalmente, mas dou uns trotezinhos para quem conhece aí. Então, assim, depois disso, eu não deixo de fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sinto a necessidade, porque é bom para a cabeça, né? Corpo são, mente sã, corpo são. Então, é viável demais o exercício físico, né? E uma alimentação, eu não vou falar por mim, eu realmente não tenho uma alimentação 100% não, saudável não.
mas o exercício físico, ele é bom demais para a mente da gente, é essencial. Verdade. Então fica aí a dica, meninas, manter, né, uma boa alimentação, apesar de que a Sheila disse que a dela não é boa, né? Não tô tirando a minha assim, porque para vocês entenderem, mas é o que é. Mas, né, é uma coisa anda com a outra, verdade, é uma alimentação, e um boa, exercício. os exercícios e fazer os exames periódicos, Também. né? Os exames, manter a nossa saúde no ápice, né? Isso é muito importante. Então fica a dica para você que quer ser mãe, não desista dos sonhos, porque como nós falamos, amor não tem idade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, abençoe seus filhos em nome de Jesus.